Muito bem, meu querido e minha querida, estamos de volta para aprender como se tornar um pregador admirável, biblicamente falando. Você está no curso A Pregação que Faz a Diferença e eu tenho certeza que a palavra de Deus está queimando o seu coração, incendiando você e que você já está aí ávido por colocar em prática tudo aquilo que tem aprendido aqui para a glória de Deus. Eu sei que uma forma, quem sabe, muito simplista de nós expormos o conteúdo, o cuidado que nós temos. No entanto, eu creio que você já observou o meu cuidado, o meu compromisso em expressar ao seu coração, em falar a você aquilo que tem base na palavra de Deus para auxiliar o seu ministério. Então vamos continuar aprendendo com Jesus de que forma podemos nos tornar pregadores admiráveis e impactantes, trazendo frutos para o reino de Deus? Em terceiro lugar, quer se tornar um pregador admirável? Uma pregadora admirável? Então, que a sabedoria exposta em sua mensagem, em sua pregação, venha se distinguir da aparente e muitas vezes enganosa sabedoria apresentada pela presente geração. Além dos ouvintes de Jesus terem perguntado a fonte, a origem da sua mensagem, a segunda pergunta que eles fazem é: que sabedoria é esta? Olha que pergunta. Que forma de falar sábia é esta que o pregador Jesus tem? De onde vem? Que sabedoria profunda é essa? Por que nós devemos e precisamos nos preocupar com essa proposta de expor sabedoria bíblica e divina em nossas mensagens? Por causa de alguns perigos que foram proclamados e profetizados pelos apóstolos e pela palavra de Deus aos nossos corações. Um desses perigos foi descrito pelo apóstolo Pedro na sua segunda carta, no capítulo 2, nos versículos 1 a 3, e eu gostaria de refletir nisso com vocês, porque isso está conectado, atrelado de fato à proposta de que a sabedoria que deve ser exposta em nossas pregações precisa ser divina, precisa vir de Deus, precisa ser exaurida, sobretudo, da sua palavra. Olha o que diz o texto, 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Deixa eu dar uma pausa aqui. Pedro está falando o seguinte: no passado, os falsos profetas que existiram entre o povo trouxeram diversos prejuízos, arrastaram as multidões, enganaram o povo. E agora, um perigo muito maior está rondando a nossa geração. No passado foram falsos profetas, os pregadores daquela época, os mensageiros diretos de Deus para transmitir uma mensagem ao povo. Nos dias de hoje, são os chamados mestres. E eu quero lhe dizer que a palavra mestre aqui não pode ser vista com a conotação de alguém que de fato era um mestre. Também não pode ser vista com a conotação de alguém que tinha uma profundidade de conhecimento. A palavra mestre aqui, no grego, traz a ideia daquele que se sentia ou se achava capacitado para ensinar. Podia até não ter o conhecimento necessário, mas se sentia alguém que estava apto a ensinar, a instruir outros. Ou seja, qualquer um poderia se levantar trazendo uma espécie de mensagem, de informação, de ensino, declarar a si mesmo como mestre. E o mestre verdadeiro não precisa apenas de muito conhecimento e informação. O mestre verdadeiro precisa de sabedoria, e a sabedoria que vem de Deus. Mas olha o que Pedro diz, que estes falsos mestres vão introduzir encobertamente, sorrateiramente, de forma oculta, heresias de perdição, ou seja, o ensino deles é para produzir heresias
destruidoras, que levarão as pessoas a se perderem. E nestas heresias, diz o texto, que eles negarão o Senhor que os resgatou. Até o senhorio de Cristo será posto em desprezo por tais mestres. E vão trazer sobre si mesmos repentina perdição ou destruição. Agora aqui está o mais espantoso. Pedro diz, e muitos seguirão as suas dissoluções. Em outras traduções, suas práticas libertinas. Ou seja, o ensino destes falsos mestres, a sabedoria que eles vão explanar, expor em suas mensagens, levarão o povo a viver uma vida dissoluta, libertina, desregrada. Não é este o cenário que nós estamos vendo? Pessoas que dizem ser cristãs, que dizem ser crentes, mas a sua conduta, a sua prática de vida causa escândalos. Escândalos estes que inclusive estão profetizados aqui. Olha o que Pedro diz. Por seguirem as suas dissoluções, por muitos seguirem, por meio deles o caminho da verdade será blasfemado. Haverá zombaria do evangelho, da igreja evangélica, por causa das heresias que foram introduzidas na pregação dos sábios desta era, daqueles que de forma sorrateira vão inserir ensinos heréticos, levando os homens a viver de qualquer jeito, sem se importarem com a vontade de Deus, que consequentemente vão causar os escândalos, e estes escândalos vão levar os descrentes e os ímpios a blasfemarem do caminho da verdade, o que já está acontecendo. Hoje, as chacotas e piadas com o evangelho são extremas, absurdas e estão aí espalhadas nessa era da internet. E tem mais. Pedro diz que estes mestres mentirosos, cuja sabedoria carnal é terrena e maligna, vão fazer dos homens, dos servos de Deus, comércio por pura avareza. Olha a expressão que Pedro usa. E por avareza farão de vós comércio ou negócio. E isso com palavras fingidas. Vai até parecer que é de Deus. Vai até parecer que as palavras são mesmos do Senhor. Mas de fato são palavras fingidas. Mas há uma sentença sobre estes, diz o texto, sobre os quais já de largo tempo não será tarde a sentença, e a sua perdição não dormita. Tenhamos cuidado, muito cuidado, com os falsos mestres, os falsos profetas, cuja sabedoria exposta por eles em suas falas, em suas pregações, tem apenas o propósito de inserir ensinos de heresia, de deturpar o caminho da verdade e ensinar os homens a viver na prática da dissolução. Nos últimos dias, esses riscos e prejuízos se tornarão cada vez maiores. Um outro texto que prova isso está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Olha só o que Paulo diz. Mas o Espírito, Paulo está dizendo que essa palavra vem direta do Espírito Santo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Tempo de apostasia. E eles apostatarão dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos, a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Não é sabedoria não, queridos. É mentira. A verdadeira sabedoria provém da palavra de Deus, tendo cauterizada a sua própria consciência. São homens de mentes corrompidas que se venderam e que fazem obra de Deus por avareza e com interesses próprios. Ainda falando dos conselhos de Paulo a Timóteo, só que agora na sua segunda carta, Paulo adverte o jovem pastor dizendo: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira, comichão nos ouvidos, a palavra comichão aqui significa o desejo de ouvir aquilo que lhes agrada, aquilo que satisfaz o ego, que é agradável a eles. Tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si, ou se cercarão,
de doutores, de mestres, conforme as suas próprias concupiscências. Você entende isso? Paulo está dizendo que pessoas vão procurar pregadores, ensinadores que preguem conforme as suas próprias paixões carnais, concupiscências. E essas mesmas pessoas, diz o apóstolo Paulo, desviarão seus ouvidos da verdade e vão voltar os seus ouvidos às fábulas, às palavras muito bem preparadas para seduzir, iludir e enganar. Eu tenho um conselho para você que está assistindo esta aula e que está aqui no curso A Pregação que Faz a Diferença. Não permita abandonar a Bíblia, a palavra de Deus, para procurar pregar filosofias, fábulas, palavras enganosas, aquilo que provém do homem para iludir ouvintes que não têm suas bases na palavra de Deus. Os pregadores e pregadoras admiráveis causarão impacto, expondo em suas mensagens sabedoria bíblica, conteúdo bíblico, pesquisado, estudado, sob temor e reverência, buscando recursos que ampliem o conhecimento, o entendimento e a iluminação dessa palavra. É isso que desejo para o seu coração e que Deus te abençoe no exercício do seu ministério. Te vejo na próxima aula.